Olá, colegas, bom dia. Hoje é sexta-feira, começa agora mais um Cresce e Esclarece. E lembrando que hoje, aqui em São Paulo, está um dia chuvoso, está frio e hoje é dia do orador. Olha que interessante, né? O orador é a pessoa que usa a palavra publicamente para espalhar ensinamentos ou arregimentar adeptos em torno de uma doutrina. O orador se forma pelo estudo, pelo trabalho, pela meditação e pela prática. O estudo fornece conhecimento, óbvio, né? O trabalho é promover reuniões, propagandas, palestras, conferências. A meditação é o dever do orador de ponderar muito bem sobre suas palavras, para evitar incoerências. A prática diz respeito ao ato de falar em público. E, já que nós estamos falando em orador, o nosso convidado de hoje é o Dr. Leonardo Berti. Ele é um grande colaborador do Cresce, ele tem feito muitas palestras, ele ministra curso graciosamente para o Cresce, para colaborar com todos nós, corretores de imóveis. Então, eu queria já de antemão agradecer a presença do Dr. Leonardo. Bom dia, Dr. Leonardo. Bom dia, Gilberto. Bom dia, colegas corretores e corretoras. E, normalmente, quem apresenta este programa é um programa do nosso presidente José Augusto Vieira Neto, mas hoje ele está num compromisso lá na cidade dele, na Praia Grande, reunido com todos os delegados, membros do grupo de trabalho, né, passando algumas informações importantíssimas a todo o pessoal que administra direta e indiretamente este conselho. Ao todo no estado de São Paulo, nós já estamos formando aí um grupo de quase 1.600 colegas corretores. Se você quiser também colaborar com o Cresce, tiver o tempo disponível, mande um e-mail para o presidente que certamente será acolhido a sua solicitação. E nós estamos tecendo comentários sobre cláusulas contratuais, né? E hoje vamos entrar num tema bastante complicado, né? Então, essas dicas que nós vamos dar hoje, ela é importante. O mais importante desse nosso programa Cresce Esclarece é esclarecer a todos vocês, colegas corretores que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, a informação correta, para que não basta a gente escrever, colar cláusulas no nosso contrato. O mais importante é a gente entender por que nós precisamos escrever aquela cláusula no contrato. E o corretor, quando ele passa a entender, certamente ele fará um contrato melhor, um contrato que deixará pouquíssimas margens de dúvidas para não se cair em litígio na hora de um problema, né? Então, vamos colocar aqui na nossa tela uma condição de pagamento para que possamos discutir esse assunto. Vamos dar esse exemplo, que o imóvel está sendo comercializado e sobrou um saldo de 50 mil, do qual esse saldo vai ser pago em 20 parcelas, seja elas mensais iguais ou com correção, né? É um exemplo que nós estamos dando aqui. 50 mil dividido por 20 daria aí uma parcela de R$ 2.500 por mês, né? O vencimento normalmente sempre é 30 dias após, né? Nunca é pago antecipado, é pago vencido. E quando a gente coloca isso, obviamente, vamos até mudar a tela aqui, precisamos também colocar uma cláusula de descumprimento contratual. Uma cláusula que a pessoa, se não pagar, não arcar com aquele compromisso honrado no contrato, ele será penalizado. Então, é em cima deste tema, que é bem polêmico, que nós vamos hoje discutir com o Dr. Leonardo. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Se nós fizermos um contrato e colocarmos aí um percentual de multa de 2%, e coincidir nesse dia, ele tem que pagar a prestação a quem ele deve através do nosso contrato, né? E coincide que ele também precisa pagar o condomínio do prédio onde ele reside. Normalmente, a multa condominial, normalmente,
é 20%. Aí nós colocamos no contrato 2%. Ele não tem um numerário suficiente para quitar as duas parcelas. Eu acredito que ele vai pagar aquilo que a multa é maior. Então, ele vai pagar o condomínio. Ele vai deixar de pagar o nosso, vamos dizer, aquilo que ele firmou com a gente no contrato, porque a multa é 2%. Então, acredito eu, nós vamos perguntar isso para o doutor Leonardo, nessa questão de multa. 2% faz com que a pessoa, vamos dizer, dê preferência em pagar aquilo que vai lhe trazer maior prejuízo, né? Então, vamos usar 2%, 10%, 20%. Então, vamos, mais uma vez, saber direitinho sobre essa questão, o que é bom, o que não é bom, como devemos descrever, né? Essas variadas coisas que esta cláusula penal faz com que dê, às vezes, muitas dúvidas e acaba se tornando aí um caso litigioso e ninguém gosta disso, né? Doutor Leonardo, nessa questão de multa, 2%, 10%, 20%, a gente sabe que 2% é pouco, é convidativo a pessoa não pagar, 10% às vezes a gente acha razoável, acho eu que a maioria usa 10%, mas há casos também que se aplica a 20%, né? Não no nosso, só no nosso instrumento particular, em condomínio, em questão de locação, então tem vários tipos de contrato. Então vamos comentar um pouco para que o nosso colega possa entender, de fato, sobre essa questão dessa cláusula penal. Bom, Gilberto e colegas, a cláusula penal moratória é o que nós estamos falando de multa. Multa por atraso de pagamento no caso de uma parcela. Essa inexecução da obrigação, ela é parcial, ou seja, com a multa, a obrigação se aproveita ao credor. Com isso, a multa ela deve ser fixada, segundo o artigo 412, em qualquer valor até o valor da obrigação principal. Essa é a baliza legal. Porém, a jurisprudência tem admitido balizamento em porcentagens de até 30% no máximo do valor da obrigação do saldo devedor. Não mais do que isso. E aí depende do quê? Do tipo do negócio, do tempo do pagamento, do valor da parcela. Tudo isso influencia na redução ou não da multa moratória. É bem verdade que a multa moratória de 2% ela é pequena, baixa, o que estimula a inadimplência. A questão do condomínio, a taxa condominial, até a edição do Código Civil de 2002, era o que constava da convenção coletiva do condomínio, ou seja, 10% ou 20%. A partir do Código Civil de 2002, no artigo 1336, parágrafo 1º, ela passou a ser cobrada em 2%. Houve essa redução, ainda que a convenção condominial estipule o contrário. No caso nosso da compra e venda entre particulares, o balizamento que a maior parte do mercado faz é realmente de 10%. Mas em alguns casos se admite 20%. Fácil da jurisprudência. Recente julgado de 2002 do STJ, o RESP 324.015 de São Paulo, diz que é a convenção das partes que vai definir o percentual adequado para a multa moratória prevista em contrato. Claro que isso fica sujeito, segundo o artigo 413 do Código Civil, à redução por parte do juiz, se ele entender que a prestação é excessiva ou não atende à finalidade do negócio. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Já deu para notar que 2% não é, assim, tão bom a gente usar. Agora, além da multa, dependendo de ser 10%, 20%, nós temos também, pelo atraso, a questão da correção monetária. E porque a multa ela é aplicada uma única vez. A correção monetária é pelo prazo que a pessoa vamos dizer, atrasa. Né? E essa correção monetária, doutor Leonardo, ela se aplica 1% ao mês, e se caso a pessoa, vamos dizer, atrasar
um mês e meio, 45 dias, é aplicado 1,5% ou aplica-se os 2% nesse caso? Bom, nós temos, na atualização, nós temos dois requisitos. Um é juros de mora e o outro é atualização monetária, que é a recomposição do dinheiro pela inflação. O índice de atualização monetária é aquele previsto em contrato, ou seja, no mercado imobiliário se utiliza muito o IGPM. A jurisprudência admite o IGPM e o IGPDI. Com relação aos juros de mora, a partir do dia que está devendo, ele pode correr 1% ao mês, pode se estabelecer pro rata di, e aí é diário esse 1%. Eu formulei a pergunta errada, exatamente falando de juros de mora. Então, pode-se utilizar a questão da prorata, né? Nos juros de mora, Isso. sim. E a correção monetária, ela é importante a pessoa já deixar designado nesta cláusula qual é o índice que nós vamos atribuir no caso dessa correção monetária? Sim, é importantíssimo, porque as partes ao convencionar o índice será aquele aplicado no litígio daquele contrato ou no atraso da parcela. Não estando convencionado, aí se a demanda for ao judiciário para discutir o atraso, aí o judiciário, por não ter convenção entre as partes, aplicará a tabela de atualização monetária do Tribunal de Justiça, que é bem inferior aos índices de atualização divulgada aí pelo IGPM. Ok. Vamos ver uma coisa agora. A pessoa, pegando o exemplo que nós citamos aqui, que ele vai pagar R$50 mil em 20 parcelas de R$2.500, numa determinada parcela, seja lá a terceira, a quarta, a quinta parcela, a pessoa se aperta e ela vai ter que atrasar para honrar este compromisso. Eu coloquei aqui, inclusive, se quiser pode até colocar na tela, coloquei em negrito aqui sobre o saldo devedor. Por exemplo, nós vamos aplicar essa correção monetária sobre o saldo devedor ou sobre apenas aquela parcela que a pessoa ainda não cumpriu, doutor Leonardo? Bom, isso depende do contrato, porque se o contrato prevê que o atraso de uma parcela antecipa o vencimento das demais, aí toda essa atualização de multa de mora, juros e atualização monetária vai incidir sobre o saldo devedor. Se o contrato nada prevê, será apenas sobre a parcela em atraso. Porque normalmente eu agora vou falar sobre eu como corretor de imóveis. Eu não costumo colocar que atrasou uma parcela, o saldo fica vencido. E às vezes a pessoa, acontece, né? Da pessoa se apertar naquele mês, ele pode ser até vamos lá, no 15º mês, ele paga tudo direitinho e acontece algum problema, ele atrasa e vamos ver. Isso aí cria um problema, vamos dizer, grave. A pessoa nunca vai ter aquele saldo total para quitar. Aí ele vai ser obrigado a quitar. Nós já vamos começar aí com um problema. Aí, se quiser receber, já vai ter que arrumar advogado, ele vai ter que arrumar advogado, né? Isso é bom para os advogados. Agora, para o nosso contrato, eu acredito que não seja bom. Então, eu não costumo colocar isso. Sim, se a pessoa atrasa 2, 3, daí chega uma hora que nós temos que notificar, fazer como manda a lei, né? Contratar um advogado, fazer uma notificação e já começar a apelar mais forte, né? Mas, normalmente, uma pessoa que não vem cumprindo direitinho, dá um atraso, é um problema que gera isso. Qualquer ser humano corre esse risco, né? De um mês para o outro, gerar esse tipo de problema, que eu acredito que seja normal. Agora, o mal pagador, ele já começa não pagando desde o primeiro, a gente sabe que funciona assim, né? Ele é mal pagador, ele já vai, às vezes ele paga o primeiro, já não paga o segundo, e vai. E às vezes ele vai cambaleando, mas ele paga as multas, mas ele sempre vai honrando o compromisso dele. Tudo isso é importante para a gente evitar gerar, vamos dizer, um problema judicial, porque aí é uma coisa mais difícil, né? Porque já entra uma questão de uma confusão pessoal, é porque o corretor não podia ter feito isso comigo, porque eu ia pagar, e já começa a gerar problemas bem maiores, né? Então é importante a gente entender bem sobre essa questão dessas cláusulas, seja num contrato de venda e compra, com financiamento, sem financiamento, ou até pagamento em 2 parcelas, quando é à vista não há esse tipo de problema, né? Ou quando nós estamos fazendo um contrato de locação, para a gente colocar tudo certinho
para evitar gerar problema. Eu acho que o muito importante é que nós vamos finalizar, inclusive, esse nosso tema, não sei aí qual das sexta-feira nós vamos finalizar, nós vamos descerrar aí falando, vamos dizer, montando um instrumento particular ou um contrato particular, seja ele de promessa ou de compromisso, né? Vamos tecer algum comentário também sobre cessão, sobre a questão de locação, para que todos possam, vamos dizer, a partir de ter acompanhado esse programa Cresce Esclarece, saber montar um instrumento particular. Dê um papel em branco para esse colega corretor, ele sabe quais são as cláusulas que ele deve citar nesse contrato particular. E, óbvio, criar outras cláusulas dependendo da particularidade de cada transação. Isso é o que o corretor precisa vislumbrar para ele poder inserir essas cláusulas nesse documento, que é um documento que vai dar responsabilidade às partes. Inclusive, se ele, corretor de imóveis, estiver inserido também neste documento, até dizendo que ele entregou as certidões ou que ele precisa receber o honorário dele, não podemos esquecer que precisamos colocar lá naquele título, né, instrumento particular de venda e compra, né, de imóvel residencial ou não residencial, não é isso? E tudo certinho para não ter nenhum tipo de problema, embora o título não seja assim uma coisa assim imprescindível. Mas eu acredito que a pessoa, quando entende, faça um título bonitinho, descreve tudo bonitinho, fica melhor. E eu faço novamente o comentário. Eu faço meus instrumentos particulares. Não sou tão bom assim na escrita do português. Normalmente eu passo para alguém que entende melhor do que eu fazer uma pequena correção, porque não fica bem a gente escrever um contrato, não é? Com uma escrita errada, né, doutor? Tem que tomar esse cuidado, que eu acho que é importante. Eu, como advogado, normalmente o advogado tem uma escrita bonita, né? Não é um escritor, nem um poeta, mas normalmente eles escrevem muito bem, né? Esse cuidado é importante o corretor ter, né, importante, doutor? É importante para não criar cláusulas conflitivas. E o contrato bem escrito, sem conflitos, traz uma boa interpretação e não gera dúvida e nem disputa judicial. E convém também esclarecer com relação à multa moratória, que também é amplamente negociável e é possível se estabelecer a multa moratória pro rata die também. Tudo dentro de uma coerência. Dentro de uma coerência, dentro de uma negociação entre as partes. As partes têm que convencionar livremente. Não adianta a gente querer aplicar coisas, vamos dizer, absurdas, porque o juiz, se entrar num litígio, o juiz, obviamente, vai analisar como esse enriquecimento ilícito e por aí vai. Então, tem que sempre colocar dentro daquela questão, né? Como eu leio muito essa parte da Lei 8666, da razoabilidade. Eu acho que a razoabilidade, ela é muito importante a gente pensar na hora de estar redigindo um instrumento particular, pensar nessa questão de razoabilidade. Nós nunca podemos, vamos dizer, um contrato nunca pode ser unilateral, né? O que penaliza um tem que penalizar os dois, né? Por exemplo, se eu não pago, eu sou penalizado, né, como comprador, mas se eu sou vendedor, se eu não entrego as chaves, também tem que ser penalizado. Então, tudo tem que ser dentro de uma razoabilidade, né? Então, chegamos aqui, estamos já chegando no final desse nosso Cresce e Esclarece, desta sexta-feira, dia 27, eu queria aqui, de antemão, já agradecer em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, a presença do nosso colega, grande colaborador do Cresce. Inclusive, é importante, se vocês não sabem, façam aí o curso que ele ministra, as palestras que ele faz um curso, o curso que ele ministra é sobre juizado especial civil, né, doutor? Sim, juizado especial civil. Quantas horas dura esse curso? É um curso de 5 horas. E é cobrado quanto? Nada. É de graça, porque é oferecido pelo Cresce, né? O Cresce não pode comprar, não pode cobrar, né? O Cresce tem que fazer, disponibilizar tudo para o corretor de uma maneira gratuita. Então, é importante isso, porque, salvo engano, é até 20 salários mínimos que não precisa de advogado, né, doutor? Exatamente, até 20 salários mínimos pode ser utilizado o juizado especial sem necessidade de advogado. Então, faça esse curso, fica aí o convite. Quando você tiver uma remuneração e a pessoa não está, vamos dizer, querendo pagar ou não vai pagar, você pode recorrer sozinho aí no juizado especial civil, sem a intervenção de um advogado. Se for você achar melhor, não é? Você não estiver se sentindo uma pessoa firme,
né, nesse assunto, então você, óbvio, contrata um advogado que vai te representar de uma maneira jurídica bem melhor nessa discussão, na hora de tentar acertar aí para receber esses seus honorários, né? Então, na semana que vem nós vamos voltar novamente tecendo esse comentário sobre instrumento particular, vamos falar de outros assuntos importantes, né? E vamos aqui ver aqui se nós temos aqui algo aqui para a gente tecer. Deixa eu dar aqui uma atualizada aqui. E nós temos aqui muitos colegas nos acompanhando através do Cresce Esclarece. Temos colegas lá da cidade de Sorocaba, viu, doutor? O senhor é de Indaiatuba, né? Isso, Indaiatuba, região de Campinas. Temos aí colega lá de São João da Boa Vista. Falando de São João da Boa Vista, nosso delegado municipal, Maurício, faz um tempo que ele não manda nenhuma pergunta aqui, Maurício. Se você estiver aí nos assistindo, mande as suas perguntas. Deu para entender, hoje nós estamos tão bom assim, explicando de uma maneira que não está gerando nenhuma dúvida a vocês, né? Dúvida sempre há. Não fique com dúvida, não. Pergunte. Pergunte, porque a dúvida tem que ser sanada, para que possamos exercitar a nossa profissão de uma maneira bem coerente, né? Nosso colega lá de Campinas, também, aqui a região do doutor Leonardo, nosso colega lá de Botucatu, Sertãozinho, próximo a Ribeirão Preto, né? Nosso vice-presidente é de Ribeirão Preto, Carapicuíba, Jundiaí, Morungaba. Passei muito em Morungaba quando eu tinha uma filial aí em Serra Negra, hein? Passava nessa grande cidade de Morungaba. Rio Claro, e muitos colegas aqui de São Paulo, de colegas de Santos, várias. Hoje, por acaso, não tem nenhum colega fora do estado de São Paulo. Normalmente tem 3, 4 estados, viu? Nos acompanhando aqui no Cresce Esclarece. Então, vamos voltar na semana que vem tecendo os outros comentários e o tema fique suspense para que você possa adentrar na próxima sexta-feira e acompanhar a gente nessa questão de dicas sobre cláusulas contratuais, né? Então, na próxima sexta-feira estaremos de volta aqui. Quem sabe, sendo possível, não tendo nenhum compromisso, esteja aqui o nosso presidente José Augusto Vieira Neto. Tá bom, colega? Então, a todos vocês, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, bons negócios para vocês, bom faturamento. Já estamos chegando no final do mês de janeiro, vamos adentrar já aí ao mês de fevereiro, mês de carnaval, né? Um mês mais curto, este ano é bissexto, temos aí 29 dias, né? Precisamos correr mais em fevereiro, porque são menos dias, precisamos correr mais para faturar para a gente pelo menos pagar as nossas contas e guardar algum dinheirinho na nossa caderneta de poupança, né? Assim é a vida do corretor, porque nós não temos um salário fixo, exceto aqueles que trabalham com locação. Aquele que trabalha com locação, ele sim, tem um salário fixo. Por quê? Porque ele tem aquele percentual que recebe. Nós vamos também discutir cláusula de contrato de locação aqui. Tá bom, colega? Então, a todos vocês, um bom dia e até a próxima sexta-feira.